Snyder Cut finalmente foi liberado, mas... e aí? É sobre isso que nós vamos falar no Silverdices dessa quinta-feira. Salve galera, Diego Silva para mais um Silverdices aqui, né, no lockdown em São Paulo, e espero que vocês também estejam se cuidando onde quer que vocês estejam, né, mas bora lá. Se você tá chegando aí agora, primeira vez que veio aqui visitar o Silverdices, eu preciso lembrar vocês que tem água, cerveja e suco na geladeira, então pega lá o que você quiser, já para aí depois, se inscreve, compartilha esse vídeo com os amigos, porque tem muita resenha de qualidade aqui. E é bom a gente lembrar vocês aqui, para vocês que chegaram aqui e viram, depois de ter visto o vídeo do IGTV, ou que também não viram, lá tem vídeos no IGTV às terças-feiras, e agora o Silverdices tem uma parceria com a Suica Games e Animes, e aí todos os inscritos no canal têm 10% de desconto nas compras no site da Suica. Beleza? Eu vou deixar aqui na descrição o link do site deles. Já rolou aqui embaixo o voucher que vocês têm que usar para poder ter esse desconto. E aí só dá uma olhadinha lá nos Funkos, porque os Funkos que eu tenho aqui em casa, todos eu pego lá com o René, que inclusive agora eu vou começar a pegar meus Demon Slayers lá também, porque ele tá recebendo. Gente linda, antes de eu começar essa resenha, eu preciso dar alguns recadinhos quanto ao vídeo, tá? Primeiro que esse vídeo pode conter spoilers, por mais que esse tenha sido um roteiro que originalmente eu escrevi para soltar no IGTV. O episódio do IGTV tá lá, não é esse mesmo texto, são detalhes diferentes, lá eu falo um pouquinho da produção, da assinatura do Snyder no filme e tudo mais, e lá não tem spoiler, aqui pode ser que tenha. Além disso, tem mais 2 vídeos que eu já tô gravando aqui, editando, para soltar na sequência, um falando da DC Filmes de maneira geral, né, o Warner DC Filmes, e um outro falando um pouquinho dessa coisa de múltiplas terras e tudo mais, que também tem uma certa relação com o que pode acontecer no futuro da DC nos cinemas. Começando esse vídeo, e talvez a expectativa de todo mundo quando olha um filme de 4 horas e 2 minutos, que já teve uma versão, por mais que seja diferente, bem diferente, lançada anteriormente, eu preciso começar esse vídeo falando que valeu a pena as minhas 4 horas e 2 minutos, porque inclusive assisti 2 vezes, não só uma. Então realmente valeu a pena assistir Zack Snyder Liga da Justiça. Beleza? Inclusive, por eu já ter assistido o Liga da Justiça do Joss Whedon e reassistir alguns dias antes de sair o Snyder Cut, eu fiquei ali com uma sensação de déjà vu, né? Porque talvez isso mais expectativa minha do que um defeito ou uma qualidade entre os filmes. Porque nós já sabemos que várias cenas, grande parte das cenas, principalmente as cenas de ação, elas seriam reutilizadas entre todos os problemas que tiveram, né? Entre o que era a primeira versão do Zack Snyder, o que foi a versão do Joss Whedon e o que se tornou o Snyder Cut, o que se tornou o Zack Snyder Liga da Justiça. Então nós já sabíamos que isso ia acontecer, e eu fiquei com essa sensação de déjà vu em vários momentos ali, ao mesmo tempo que eu fiquei com uma sensação de que em algum momento eu fui enganado, mais precisamente em 2017. Mas, para minha felicidade, graças a Deus eu não fui no cinema, então eu não gastei o meu rico dinheirinho assistindo o filme, a versão do Joss Whedon nos cinemas, porque eu já vim acompanhando as notícias e eu falei, eu não vou dar meu dinheiro para isso, desculpa Warner, desculpa DC, é isso. Outro ponto interessante, né, dessa nova versão do filme, que aí talvez seja algo mais técnico, não que eu seja uma pessoa muito técnica nisso, mas que para quem para ler sobre roteiro, sobre direção, sobre produção, talvez seja um ponto muito interessante para quem está começando a se embrenhar aí nesse mundo. Porque as cenas, como eu falei, né, várias cenas são reutilizadas, de certa maneira elas são reordenadas no filme, e é curioso a gente perceber o quanto às vezes colocar uma cena mais para frente ou uma cena mais para trás muda todo o contexto do filme, e basicamente o filme foi isso, né? O Joss Whedon, ele pegou o que tinha de produto ali do Zack Snyder e falou, beleza, eu preciso reordenar isso para fechar em 2 horas. E agora o Zack Snyder falou, não, eu preciso reordenar isso para ter sentido com Man of Steel, para ter sentido com o Batman vs Superman, e para conseguir deixar tudo, digamos que um pouco mais coeso com a minha ideia,
e fechar o filme ao final dessas 4 horas, né? Fechar essa ideia ao final dessas 4 horas. Eu achei isso bem interessante e realmente ele cumpriu esse o papel do que era Zack Snyder Liga da Justiça. Dito tudo isso, eu preciso falar aqui pra vocês que, meu Deus, o Ray Fisher tá incrível, faz todo sentido ele ficar pé da vida com o que foi o produto final de Liga da Justiça de 2017, que ele mal foi aproveitado e ele é muito necessário na trama do filme. Henry Cavill rouba a cena toda vez que ele aparece. O Jeremy Irons conquistou meu coração como Alfred, eu que sou muito fã do Batman, inclusive os diálogos dele ali com Ben Affleck, Alfred, Bruce Wayne, Alfred e Batman me lembram muito Batman Terra 1, e aí se você não leu ainda, leia. Se eu não me engano, agora me fugiu da memória, aqui tem o volume 1 e volume 2, e aí tem também Superman, Mulher Maravilha, enfim, eu tenho Batman e Superman aqui, Superman tenho até o volume 3, o que também é muito, mas muito legal. E eu acredito ainda que sejam algumas referências em alguns momentos aos filmes do Zack Snyder, do Snyderverse, né? Beleza, o Ezra Miller me incomoda desde sempre como Flash, porque um Flash que não sabe correr pra mim não faz sentido. Ele não sabe correr, ele não tem mecânica, ele não tem movimento de corredor, a gente tá falando de um velocista, então tudo que a gente espera é que o cara saiba correr, né? Mas, enfim, a Gal Gadot, em alguns momentos, ela me incomoda ali, mas é algo muito mais pessoal. Olha, ela como Mulher Maravilha, ao mesmo tempo que ela rouba a cena como Diana, assim, ela é muito carismática, ela é surreal. Eu nem preciso falar de Jason Momoa, né? Pra mim, o Jason Momoa, ele nasceu pra fazer personagens como o Aquaman, enfim, inclusive assistam-se na Apple TV ou então no serviço de download aí que vocês preferirem. Vale muito uma menção que, assim como o Ray Fisher rouba a cena, o Lobo da Steppe, ele é absurdo, de verdade. E dentro desse filme fica muito claro que o Lobo da Steppe, ele não é o vilão ao final da história, diferente do que foi a versão de 2017. E ainda assim, nesse filme, o Lobo da Steppe bota muito mais medo do que o Lobo da Steppe de 2017. Tipo, ele é surreal, ele é imponente, ele é... Nossa senhora, que vilão. Eu ficava com medo, eu ficava apreensivo quando o Lobo da Steppe aparecia. Mais uma vez, a gente precisa falar das 4 horas de filme, e aí essas 4 horas elas são divididas em 7 capítulos, que de certa maneira eles são capítulos autocontidos ali, né? Ele tem o seu final dentro do capítulo, o que pra quem tá assistindo e já colocou essas 4 horas como um empecilho, foi uma solução genial ali, né? Você não precisa procurar nenhum guia pra falar, beleza, eu vou parar aqui porque daqui em diante já é uma outra parte, pra não atrapalhar essa minha experiência. Não tem isso. O filme, ele já te entrega isso, o Zack Snyder já te entrega isso. Eu achei sensacional. Mas, ainda assim, como um filme do Zack Snyder, ele tem os seus problemas, ou às vezes essa sua característica que incomoda algumas pessoas. Quer ver? Por exemplo, viu a diferença? Então, isso daí, ó, o filme tava a coloração básica, ele sem muito tratamento que eu costumo usar nos vídeos, que eu tento acertar isso só com a luz. E os filmes do Zack Snyder, ele tem ali uma baixa saturação para tentar dar esse clima mais de drama para os super-heróis, né? Ele tem essa visão endeusada, dramática dos super-heróis, que é algo que eu também gosto de certa maneira. E falando novamente das histórias em quadrinhos ali de Terra 1, né, que é as do Superman, o Superman de certa maneira ele é meio nostálgico, meio triste, enfim, eu gosto bastante. Essa é a leitura que eu tenho ali de Superman no Terra 1, e eu acho que inclusive é a mesma leitura que o Zack Snyder tem dos super-heróis de maneira geral. E um dado curioso, né, a galera costuma reclamar da quantidade de câmera lenta, de slow motion, que o Zack Snyder ele costuma usar isso como uma assinatura dele para trazer uma estética parecida com a estética dos quadrinhos, e aí a galera já fica, não, né, inclusive virou piada, o filme tem 4 horas, mas se tirar todas as câmeras lentas e colocar em normal, o filme seria feito em 2 horas e meia. Mas, juntando todos os momentos de câmera lenta, eles equivalem a 10% do filme, quase 11%, se não me engano é 10,9% do filme, então não é muito. E
E ainda assim me incomoda de certa maneira, não ele usar a câmera lenta, mas eu acho que ele usa essa técnica, ele usa esse recurso em momentos errados ali. Às vezes ele usa a câmera lenta para dar um enfoque em algo que para mim não deveria ser o primeiro plano daquela cena, por exemplo. Então talvez ele pudesse usar isso de uma maneira melhor no Zack Snyder Liga da Justiça. Partindo então para o nosso último capítulo e o epílogo desse nosso vídeo, eu preciso falar aqui das críticas quanto à química, ou melhor, a falta de química dentro do filme. Mas eu não senti essa falta de química. Na verdade, eu entendi essa falta de química como um recurso do roteiro, como algo dentro da história que faria muito sentido. Porque veja bem, esse filme ele se passa de semanas a meses, alguns meses ali depois da morte do Superman. E aí você tem o Bruce Wayne unindo forças ali para reunir um grupo de super seres até aí, beleza. E se a gente for parar para pegar o Aquaman, que por exemplo não tava nem aí, a Diana que tem essa coisa tipo, eu não acredito nos seres humanos, mas o mundo vai acabar e tudo mais, né? Esses contrapontos que são interessantes e são personalidades dentro da Liga da Justiça de qualquer forma, faz muito sentido, porque eles não se conhecem a ponto de se confiar, né? Eles estão usando de uma ameaça ao planeta para criar um laço, né? Uma ligação entre esses seres para combater o que vai acontecer. E todos eles, de certa maneira, fora aí a Diana e o Bruce Wayne, todos eles são inexperientes. Até o próprio Superman é, de certa maneira, inexperiente se a gente for comparar ele com a Diana ou com os 20 anos do Batman, né? Então faz sentido essa falta de química. Dito tudo isso, agora vocês estão esperando a minha opinião, já que esse é um vídeo de opinião, né? Então bora lá. Eu gostei. Esse não é um filme bom nem um filme ruim, é um filme que faz sentido. Eu acho que essa é a melhor definição. Inclusive eu tava conversando com o Old no direct ali e a gente chegou nessa conclusão ali, né? Não é um filme bom nem um filme ruim, é um filme que faz sentido. Ele me trouxe essa sensação de que eu fui enganado em 2017 e a verdade é essa. Ponto. Então é um filme que faz sentido dentro do roteiro. E aí a gente vai chegar aqui em vários furos de roteiro, em várias questões que incomodam você, incomodam eu como audiência, né? Inclusive o próprio Flash nesse filme, ele me incomoda muito. Me incomoda demais. Se eu pegar aqui dois exemplos, fora a corrida, né? Nesse filme, em 2 momentos, o Flash se machuca. Só que no primeiro momento, eles definitivamente esqueceram, e o próprio Flash esqueceu, que ele tem ali aquela regeneração rápida, né? E aí no segundo momento, ele lembra, ele ainda pede, ele só um segundo, eu já tô melhorando, eu tô pegando um fôlego, e aí ele tá se regenerando ali para voltar a correr. Então, alguns furinhos como esses, assim, me incomodam muito, e o Flash, de maneira geral, me incomodou. Eu não gosto do Ezra Miller, eu não gosto da interpretação dele como Flash. Como Barry Allen, em alguns momentos ele faz sentido para mim. Como Flash, não. E, inclusive, nesse filme ele tropeça mais do que... Enfim. E aí, pro epílogo desse vídeo, a gente precisa lembrar aqui que a Warner, ela mete o bedelho em tudo. Por isso que a versão de 2017 é a versão de 2017. O Snyder Cut, ele era tão cultuado pelos fãs, porque os fãs queriam ver qual que era a visão do Zack Snyder. E aí nós recebemos esse presente maravilhoso. Beleza? Ponto aqui não é demérito ou mérito, pode criticar o que for o Zack Snyder, o Snydeus, como os brasileiros chamam. Tá? Mas o problema de tudo, o câncer do universo DC nos filmes é a Warner. Inclusive, a Warner ela mete tanto bedelho no que era para ser esse DC Universe que existiu ali uma tentativa de Ayer Cut numa versão do diretor pro Esquadrão Suicida, que eu torço para que, sei lá, em algum momento, que seja num DVD ali, saia, porque eu odiei aquele filme que também não faz sentido nenhum. Mas beleza, maravilha, né? Mas só para pontuar aqui, existem algumas falas e tudo mais que a Warner foi a responsável, por exemplo, de ter o Coringa da maneira como apareceu ali no Esquadrão Suicida. O Batman não era nem para ter sido citado na maneira como foi citado, tendo as suas cenas ali e tudo mais. Beleza? Então, aparentemente existe sim uma versão do diretor. Mas o momento agora é de Restore the Snyderverse. Isso aí, restaurem o Snyderverse. Deixa o Snyderverse trabalhar. Mas eu não acho que a DC vai fazer isso e vamos continuar assim. Warner, ó, é uma
Inclusive, o próprio Zack Snyder já falou que não tem nenhuma conversa, não tem nenhuma tratativa dele voltar a produzir filmes de super-heróis com a Warner. Esse movimento já está acontecendo, quem sabe a DC volte atrás, quem sabe a Warner volte atrás. Eu acho difícil, mas, né? Mas a vida é uma caixinha de surpresas. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo falando do Snyder Cut, né, que ele ainda está disponível para aluguel ou no seu serviço de download preferido, porque eu achei um roubo R$ 49,90. Inclusive eu falo disso no IGTV. Mas, maravilha. No sábado estaremos aqui novamente para falar de Falcão e o Soldado Invernal. O Falcão Invernal. Beleza? Nos vemos no sábado. Abraço.